Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Gani. Boa tarde, Marco. E boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, muito bom poder contar contigo aqui. Ô Eric, eu sei que hoje o nosso tempo está um pouco mais corrido do que de costume. Queria só saber de você como é que estão as coisas por aí, porque hoje já tivemos várias notícias, né? Tem a questão da votação lá no Supremo Tribunal Federal, já foram 4 ministros que votaram aí a favor, né, de mais transparência para as emendas do relator. A gente está tendo agora votação dos destaques da PEC dos precatórios. Daqui a pouco a gente tem também o segundo turno. Queria saber como que está essa situação aí, o que tem de movimentação. O PDT já falou que vai votar contra agora, depois de toda aquela repercussão que teve dos votos a favor na semana passada. Como é que está essa situação aí? Dá um panorama para a gente, Eric. Legal, Felipe. Eu acho que você pincelou aí, você trouxe as principais peças do dia. A gente está aqui em frente ao plenário da Câmara, a sessão está acontecendo. O quórum é muito diferente do quórum que a gente viu na semana passada, quando teve uma votação bastante apertada, em que sim, o PDT foi decisivo, porque na votação do primeiro turno, a PEC passou ali por 4 votos só, no limite de 4 votos. Só que hoje o cenário é um pouco diferente, tá, Felipe? A gente está vendo aqui um quórum, esse quórum bastante alto, tem bastante pressão dos prefeitos aqui em Brasília, cerca de 1.000 prefeitos, porque dentro dessa PEC dos precatórios foi inserida a possibilidade ali de parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios, então os prefeitos querem esse parcelamento, vai dar também um oxigênio para o orçamento do município, e a gente tem que lembrar que o prefeito faz parte da base eleitoral do deputado, então exerce pressão. E paralelo a isso, a soma disso, a gente também tem o fator emenda. Desde a semana passada para cá, o governo começou a dar celeridade no desembolso das emendas, e esses 2 componentes, a gente vai ver o resultado aqui no plenário, é um resultado bastante favorável para a votação da PEC dos precatórios. Para todo mundo ficar na mesma página, para todo mundo entender como é que é o processo agora. Neste momento, estão sendo discutidos os destaques, como você colocou. O que são os destaques? Destaques são aquelas sugestões para o texto que foi aprovado na semana passada. É um longo caminho, tá, gente? É um debate que vai se arrastar aí ao longo do dia. Vencida essa etapa dos destaques, aí a gente vai para um segundo turno. O segundo turno também precisa de 308 votos. A expectativa do Arthur Lira é que seja concluída essa votação ainda no dia de hoje, e aí, vencida essa etapa na Câmara, vai para o Senado. Agora, o que você trouxe com relação ao Supremo Tribunal Federal, havia um receio, Filipão, porque essa questão de abrir essa caixa preta da emenda do relator ia, de certa forma, mostrar como foi a estratégia do governo e quem ganhou e quem perdeu nos últimos 2 anos com essa questão de liberação de emenda. Então, havia um receio que esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, que ainda está acontecendo, pudesse contaminar a votação aqui no plenário da Câmara. Mas até o momento não tem nenhum desfecho lá no Supremo Tribunal Federal. A expectativa é que no meio do caminho se apresente um pedido de vistas e a conclusão desse julgamento no Supremo só aconteça de fato só na semana que vem. O que vai ser muito bom para o Lira, porque assim ele não corre nenhum risco de, no meio da discussão da PEC aqui no plenário da Câmara, a turma começar a ver o extrato e ver quem ganhou e quem não ganhou, porque isso poderia, de fato, contaminar aqui a votação. E quem ganhou e quem não ganhou é dentro dessa questão aí de liberação de emendas do relator, que ali é uma caixa preta que ninguém conseguia identificar para quem ia o dinheiro e quanto ia para os parlamentares. Marcos Aravalho, Alan Gani, fiquem à vontade aí. Eric, tudo bem, meu caro? É o seguinte, houve alguma mudança drástica aí na PEC dos precatórios, no sentido de não considerar o precatório dentro do teto dos gastos? Houve alguma mudança ou não? Prevaleceu o adiamento do pagamento dos precatórios, se eu não me engano, por 10 anos, né? Um desconto à vista para quem quiser receber à vista, atualizado pelo valor 2016, ou troca por imóveis da União. Então, manteve isso daí, Eric, ou parte dos precatórios ficou fora do teto dos gastos?
Bom ponto, Gani. Parte dos precatórios ficou sim fora do teto de gasto. E que parte que foi essa? Houve um consenso de dividir os precatórios, que estava sendo estimado ali em 89 bi. Então, vamos colocar números bem simples, metade no ano que vem e outra metade para frente. Só que os outros 50% que vão ficar ali para frente, pode ser para 2022 ou 2023, a forma de pagamento é uma forma de pagamento diferente. E que forma que é essa? É o seguinte, você pode então comprar bens do patrimônio público da União. Você pode então, tem várias outras formas que você pode utilizar, comprando empresas da União, rebatendo essa dívida, e isso tudo, essas negociações que você, como dono aí dos precatórios, vai poder fazer com o governo, todo o pagamento que vier disso vai ser fora do teto de gasto. Então, parte, só que aí ninguém sabe, Gani, qual é o tamanho disso, tá? Porque ninguém sabe qual o volume que vai ser negociado, entendeu? Por isso que, no limite, a gente tem o seguinte cenário, a turma que tem os precatórios não vai querer o dinheiro ano que vem e vai esperar que isso saia em 2023, e aí é uma nova contagem aí de precatórios. Então, respondendo objetivamente, sim, parte ficou, mas a expectativa é que o volume de negociação que for ficar fora do teto de gasto seja baixo e a turma, então, seja paga, quem tem donos precatórios seja pago em 2023. Maravilha. Ô, Eric, muito boa tarde. Prazer estar aqui nessa tarde com você. Tudo bem, Marco? Tá. Tudo ótimo. Ô, Eric, você já até sabe a minha pergunta, né? Ela chega a ser repetitiva, né? O meu tema só pode ser um, né? Que eu venho falando nessas últimas semanas e não vou parar até o primeiro trimestre ali do ano que vem, que é a terceira via, né? Mas a pergunta é a seguinte: a gente teve aqui no primeiro turno a votação, de certa forma, vê se você me entende, de certa forma coordenada. Primeiro ponto, o PSDB, o PSD e o Podemos apoiando o governo na PEC dos precatórios. Aí fica aquela dúvida, se realmente, eu fico com dúvida assim, se eles estão querendo construir uma terceira via, será que eles deveriam estar apoiando o governo? E segundo, não foi majoritário, ou seja, esses partidos, pegando aqui o PSDB como por exemplo, não foi todo o PSDB que apoiou, você teve uma parte que foi contra. Né? Então, será que eles têm realmente uma organização para construir essa terceira via entre eles mesmos, né? Já que nem ele, numa votação do PEC, eles não vão conjuntamente, vai para cada um lado. Então, são duas provocações, mas a resposta é única, né? Terceira via, sempre a minha pergunta, a terceira opção aí. É muito bom ponto que você traz, Marco, mas aqui a dinâmica é um pouquinho diferente. A dinâmica é liberação de emenda. O PSDB e o MDB estavam bastante chateados na semana passada e começaram então a vender dificuldades para depois conseguir facilidades. E essa foi a dinâmica. O MDB não estava sendo atendido na liberação de emendas, a gente já está na reta final, e aí a gente está falando de emendas de 2021, o calendário já está bastante estrangulado, a gente está na reta final do ano, e eles pressionaram bastante. A partir do momento que o governo abriu a torneira das emendas, ele conseguiu levar boa parte aí do PSDB e parte do MDB. Então, não há nesse cálculo uma leitura de eleição 2022. Por quê? Os deputados estão defendendo deles. Essas emendas vão ser aplicadas no reduto do deputado. Então, o deputado primeiro vai pensar na reeleição dele e depois ele vai no plano nacional na candidatura do PSDB, do MDB, de quem seja da terceira via. Então, primeiro eles olham para o umbigo deles, depois vem a sequência, que é essa eleição de 2022. Então, o que fez essa diferença nos votos foi liberação de emenda, nada mais, nada menos que isso. E aí quando você coloca, mas seria interessante o MDB e o PSDB votarem a favor da PEC, é muito interessante, Marco, porque votar a favor da PEC é ter mais espaço no orçamento, é ter mais recurso em 2022. Então, todo parlamentar que está dentro do Congresso quer mais recurso em ano eleitoral. Então, o governo ganha, mas os congressistas também ganham, aumentando aí o volume no orçamento do próximo ano. E aí, quando a gente fala aumentar o volume, é porque a PEC vai abrir esse espaço de 91 bi. Mas eu trago também mais uma pimenta dentro dessa sua pergunta da terceira via, que é o seguinte: muito tem se questionado sobre o papel do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, nesse processo
tendo em vista que o Rodrigo Pacheco mudou de partido recentemente, foi para o PSD e está com a candidatura dele praticamente encaminhada para presidente em 2022. Mas ele tem dado declarações também no sentido que vai dar a urgência necessária para a PEC quando chegar no Senado. Qual é o jogo agora? O jogo é o mesmo que a gente viu na semana passada na Câmara. Os senadores começaram a vender dificuldades para falar assim, vocês ainda não negociaram com a gente não está sendo atendido, etc. Para quando chegar lá no Senado, aí as coisas começarem a ser definidas. Então, o Pacheco está fazendo o jogo do Senado, que é vender também dificuldades. Inicialmente, ele falou que ia passar direto para o plenário do Senado, só que agora ele está dizendo que vai para as comissões, é uma forma dele vender dificuldade. Mas ele não está contra a PEC e nos cálculos que a turma faz aqui, é esse que eu falei para vocês anteriormente. Mais vale mais recursos para a emenda no ano que vem do que ficar numa disputa aí para a presidência da República, que ninguém sabe qual vai ser o desfecho final. Tá. Deixa eu só voltar àquele meu segundo ponto, quando eu falei o seguinte. Por exemplo, a gente teve nos 32... Pegar um exemplo aqui, tá? Se quiser, a gente pode mudar de exemplo. Mas pegar o PSDB como 32 deputados, só que 22 só votaram a favor da PEC. A minha preocupação, de novo, voltando para a terceira via, essa preocupação, a leitura é que só desses 22 foram contemplados. Como é que eu posso ler? Porque a minha preocupação, assim, se eles não estão se conversando entre eles não têm uma unanimidade entre eles para votar uma PEC, né? Imagina para construir uma terceira via de forma organizada, né? Ou estou sendo um pouco radical nesse ponto, a gente pode ser um pouquinho mais otimista, ver um copo meio cheio, em termos dessa organização do PSDB dessa terceira via. Pegando um exemplo aqui da votação, né? Eu acho que são coisas diferentes, tá, Marco? Uma coisa é a realidade aqui do Congresso, e essa realidade, como eu falei, se impõe a questão de ter recursos para levar o reduto eleitoral. Outra coisa é você organizar o partido nacionalmente para uma disputa presidencial. E lembrando, Marco, esse ponto que você traz é importante também, nem sempre quando um partido fecha uma candidatura, ele tem apoio em todos os estados do próprio partido. Há muita dissidência, tem vários partidos que conseguem levar ali uma candidatura, por exemplo, vou dar o exemplo do Aécio Neves quando disputou ali em 2014. Não foi todo mundo que fechou com ele, não foi todo o PSDB nacional em todos os estados que fechou com ele. O Aécio encontrou várias resistências e tem N exemplos disso. Agora, a grande questão hoje, e aí que é importante você estar colocando olhando para a terceira via, é o seguinte: o PSDB hoje está numa disputa tremenda interna para definir qual vai ser o nome, se vai ser o Dória e vai ser o Leite. Aquilo que a gente já tem chamado a atenção. Mais importante do que o nome que sair dessa disputa é a gente olhar para o mapa e ver o resultado dessa disputa interna. Se ficar muito dividido, a gente vai ter uma percepção, Marco, de que o vencedor pode levar somente metade do apoio nacional. Então, sim, e o que é isso? Metade dos estados estão apoiando o Leite e outra metade que foi derrotado, por exemplo, dando um exemplo, o outro metade que foi derrotado não vai apoiar o Leite. Eu vou inverter o exemplo. O Dória tem muita resistência em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral. A chance do Dória vencer a disputa no PSDB e ele não ter o apoio em Minas Gerais é gigantesca. Então, as realidades do Congresso são uma e as realidades numa disputa nacional são outras completamente diferentes. E o que normalmente se sobrepõe quando a gente vai para uma disputa nacional é justamente o dia a dia ali da política local. Dou esse exemplo de Minas Gerais, que eu acho que é um dos exemplos mais claros para todo mundo que está nos assistindo. Pode ser que o Dória vence dentro do PSDB, mas não conte com o apoio do partido do segundo maior colégio eleitoral, que é Minas Gerais, porque lá ele tem uma briga muito grande com as principais lideranças do PSDB. Aliás, Eric, essa é uma máxima, né, no PSDB, essas disputas internas e dissidência, é algo que acontece há anos, né? Isso tem até um nome, Gani, chama cristianização. O cara é alçado para ser a liderança, mas não ganha o apoio da turma nas bases. Então o cara ele é cristianizado, ele é como se fosse levado à cruz ali. Vai lá, segue teu caminho, você é o nosso líder. Só que na hora que ele olha para trás não tem ninguém com ele. Perfeito. Ô Felipe, dá para fazer uma pergunta aqui pro Eric no estilo Cabral? Dá. Inclusive a gente já está indo pro final aqui do Eric, que ele hoje não pode ficar. Se não der, não tem muito problema, tempo, Eric. mas pode sim, claro. Manda ver. Vamos para a última, Eu estava aqui pensando, se por acaso passa PEC dos precatórios, Lira passa, vai para Senado para Pacheco.
Aí vem votação do Supremo semana que vem. Fux vai lá, bota em votação, abre tudo, abre as contas. Pode ter retaliação no Senado? Ou como é que vai dar rode ou não isso daí? Chances grandes, viu, Gani? É porque é aquilo. O que está sendo colocado em jogo é jogar à luz como foram a distribuição de emendas nos últimos 2 anos. E a gente está falando em cerca de 28 bilhões, tá, gente? Nada menos, nada mais do que 28 bilhões que foram distribuídos entre os parlamentares, e aqui todo mundo tem o mesmo peso na hora de votar, mas pode ter tido um peso diferente na questão da distribuição de emenda. Então, é sim possível que na hora que essa caixa preta for aberta, isso cria bastante impacto no Congresso. Qual é o melhor dos mundos, Gani, para o Lira? Qual é o melhor do mundo para o governo nessa questão da caixa preta? É o seguinte, é o Supremo decidir que vai ser jogado luz sobre essa caixa preta vai ser aberta, mas só daqui para frente. Esquece o passado e aí ninguém fica chateado com o que aconteceu no passado, porque ninguém vai descobrir o que estava ali na caixa preta no passado. Então, há essa solução também, é uma solução que é cabível de olhar assim, beleza, vamos agora ser transparentes, mas só daqui para frente, e aí volta um pouco a rotina como era antigamente, que quando todo mundo sabia como era distribuídas as emendas. Fechou então. Valeu. Ô, Eric, obrigado então pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Se tiver novidades aí, conta pra gente e a gente espera você outras vezes aqui o mais breve possível pra gente continuar esse papo. Um abraço pra você, bom trabalho aí. Obrigado, Felipe. Amanhã, 11h30, a gente vai estar com o Marco de novo no programa dele, que a gente batendo papo, falando um pouco aí dos resultados do dia de hoje. Obrigado, Gani, pelas perguntas. Obrigado, Marco, também pelas perguntas. E obrigado pela audiência da turma. Um abraço.